Fala, impressionadores! Eu tô muito animado porque na aula de hoje a gente vai falar como mentir com gráficos. E antes que você esteja pensando, cara, como assim você vai me ensinar a mentir? Eu quero pegar aqui uma frase desse livro, Como Mentir com Estatística, que é exatamente essa. Os trambiqueiros já conhecem esses truques, os homens honestos precisam aprendê-los para se defender. Então, gente, a intenção aqui não é vocês enganarem as pessoas, é exatamente vocês conseguirem ser muito críticos com qualquer gráfico que vocês verem para poder realmente entender a informação que eles estão querendo passar. Nessa aula, a gente vai começar analisando o gráfico que mostra os resultados de uma empresa e depois a gente vai ver se realmente esse gráfico quer dizer o que está sendo mostrado aqui. Depois, eu vou mostrar para vocês resultados exagerados na mídia, como a mídia usou gráficos para poder passar a informação de um jeito não tão claro. E aqui, gente, eu quero deixar muito claro que isso aqui não tem nenhum viés político, nenhum viés partidário. A gente só quer mostrar como esses gráficos foram usados e a gente vai sempre comparar o gráfico usado na mídia com o gráfico real. E aqui eu peguei gráficos bem antigos pra gente não entrar em nenhuma questão política. E para fechar essa aula com chave de ouro, eu quero mostrar para vocês como a gente consegue, de forma simples, mudar muito a visão de um gráfico. Então, por exemplo, nesse gráfico da esquerda, a gente vê que existe um crescimento exponencial. Aqui no gráfico da esquerda, parece que a gente está tendo um crescimento exponencial, então que está indo muito bem. E no gráfico da direita, parece que é um crescimento linear, nem tão grande assim. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês como fazer isso e, com isso, fazer vocês ficarem mais críticos quando receberem qualquer informação. Isso vai ser muito importante quando vocês estiverem fazendo qualquer trabalho de machine learning, de análise de dados, porque vocês precisam ser críticos com as informações que vocês recebem. Então, antes de começar, eu já vou pedir para vocês baixarem esse arquivo inicial, porque nessa aula a gente não vai entrar tanto em construção de gráficos, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que eu vou deixar o link aqui embaixo. A nossa intenção aqui é realmente analisar essas informações, sermos críticos com ela, e o que nós vamos usar de programação mesmo vão ser poucas coisas. Então quem ainda não está muito seguro usando a biblioteca Matplotlib, vai lá no vídeo do nosso canal, assiste ele, depois vem pra cá e vamos seguir juntos. Beleza? E aproveitando, também vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, seguir a gente aqui no canal, porque a gente está trazendo muito conteúdo novo e muito conteúdo aplicável nas empresas de vocês. Então vai ter muita coisa nova, então ativa o sininho aqui para vocês não perderem nada e acompanharem tudo com a gente. Beleza? A primeira coisa que a gente vai usar vai ser a biblioteca Matplotlib. Caso vocês não lembrem, tem tudo aqui na documentação e também tem vídeo aqui no canal que está aqui embaixo na descrição. E aqui eu coloquei dados fictícios do resultado de uma empresa de 2007 até 2022. Vamos supor que essa empresa fez uma apresentação de resultados e mostrou exatamente esse gráfico aqui. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar que o resultado está fantástico. Olha, está crescendo bastante. Quando eu vejo a diferença entre o primeiro ano e o último ano, é uma reta que está com uma inclinação bem legal. Ou seja, os resultados estão fantásticos. E aí, gente, eu vou colocar sempre duas perguntas. O gráfico está errado? Não está errado. O gráfico está certo. Ele pode levar a conclusões falsas? Sim. E aqui eu vou trazer muito uma comparação entre esse livro que está aqui em cima, que é Como Mentir com Estatística, com as situações reais que a gente está vendo aqui. E nesse livro, ele mostra exatamente esse gráfico aqui, onde a gente corta somente um pedaço do gráfico. Observa que aqui a gente começa no 15 e vai até o 20. Ou seja, o nosso gráfico sempre vai parecer maior. Os nossos resultados sempre vão parecer muito mais positivos do que realmente são. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é... a gente sempre precisa começar o nosso gráfico no zero, porque quando a gente fizer isso, as pessoas realmente vão entender aquela inclinação da reta. E aí eu já vi muita gente usar o argumento de é para caber melhor, é para ficar melhor no jornal. Mas, gente, muito cuidado com isso, porque uma informação mal passada pode levar a conclusões erradas. E aqui, como que a gente poderia fazer para fazer o gráfico começar no zero? É só usar um y mínimo igual a zero. Olha o que acontece, a gente sai dessa inclinação super positiva, falando que a empresa cresceu muito, para uma inclinação muito mais modesta. Ou seja, o crescimento não foi tão bom assim quanto eles estão querendo mostrar. E essa imagem aqui do livro mostra exatamente isso. Porque na minha cabeça, a percepção de crescimento aqui na esquerda é muito maior do que a percepção de crescimento aqui na direita. Uma outra coisa que a gente também ocultou foi a gente ocultou o eixo X. Então vamos supor, eu posso falar que meu resultado foi ótimo, mas eu posso falar de todo o período de tempo? Aqui, por exemplo, eu trouxe a cotação de uma ação que parece que só está subindo. E eu já vi isso muitas vezes em alguns sites falando de olha como essa ação sobe, olha como essa ação só está crescendo. Mas, gente, sempre sejam muito críticos. Porque, por exemplo, aqui eu estou vendo de 28 de outubro a 11 de novembro. E aqui embaixo, quando eu olho todo o período, eu percebo que ela só cresceu nesse período. E no resto do tempo todo, ela está em constante decrescimento. Ou seja, além da gente poder selecionar a escala do gráfico, a gente também pode ser seletivo no período. E por isso a gente também tem que ser muito crítico quando o nosso gráfico não apresenta o eixo X.
E se eu mostrar aqui o eixo X, ou seja, só comentar essas informações aqui, observa que eu estou falando somente do ano de 2014 ao ano de 2017. Mas aí a gente pode pensar, eu estou no ano de 2022. Por que essa empresa não me mostrou todos esses dados? E é exatamente isso que a gente vai ver agora, porque a gente quer que a empresa mostre todo o período. Então, se eu coloco aqui para a empresa mostrar não só até 2017, mas até 2022, eu observo que depois de 2017 ela não foi tão bem. E o que você pode pensar? Você pode pensar que foi uma escolha ao acaso, mas você também pode pensar que a empresa escolheu aqueles dados porque eram dados onde mostrava que a empresa estava bem e ela queria mostrar isso ao mercado. Então, gente, eu fiz um passo a passo aqui com vocês mostrando tudo isso porque é muito importante que vocês entendam como as pessoas podem mentir com gráficos para quando vocês olharem qualquer gráfico novo, vocês não terem nenhum problema e vocês conseguirem ser críticos. Aqui, a gente vem até 2017, eu posso adicionar os próximos anos e olha, gente, o que a gente sai do gráfico original para o gráfico real. E com isso, a gente conclui que nos últimos anos o resultado foi negativo, que é exatamente o que a gente mostra aqui. E aí você pode estar se perguntando, nossa, Lucas, mas como? Como você foi pensando nisso? Como você chegou nessa trilha desse gráfico? E isso, gente, vai depender muito do gráfico que você está olhando. Mas a primeira coisa é, seja crítico. E aqui, quando eu olhei esse gráfico, a primeira coisa que eu pensei é, por que ele não está indo até o zero? Será que tem algum motivo? E foi isso que a gente fez da primeira coisa, começar no zero. É uma coisa que pode parecer simples, mas a gente sempre tem que pensar, cara, por que não está começando no zero? Porque isso muda muito a percepção que as pessoas têm. E foi a primeira coisa que a gente fez. A gente colocou aqui um Y mínimo para começar no zero. Beleza? Começamos no zero. O próximo passo foi, a gente não está mostrando o eixo X. Será que não tem alguma coisa estranha? Porque assim, gente, tudo que não é mostrado, ou pode ser porque está atrapalhando, ou pode ser intencional. E a gente tem sempre que se questionar em relação a isso. Nesse caso aqui, quando eu mostro o eixo X, eu vejo que, na verdade, os anos são anos passados. Então a empresa, ela pode ter escolhido mostrar o resultado de uma época que tudo estava indo muito bem. E aqui, se eu quisesse colocar para os eixos ficarem um pouquinho mais bonitinhos, eu poderia até escrever aqui, ó, 2014, 2015, 2016, 2017, que visualmente fica um pouco melhor de ver. E por último, pessoal, quando a gente coloca todos os eixos, a gente consegue ser crítico exatamente em relação a isso. Por quê? Porque quando eu venho até 2022, esse resultado não tá legal. E a mesma coisa pode acontecer da forma contrária. Às vezes eu posso colocar o gráfico muito esticado para parecer que o resultado está variando muito, e na verdade o resultado está variando pouco. E dessa forma a gente acaba adequando nossos gráficos à narrativa que a gente quer. Então vocês, como futuros cientistas de dados, vocês têm que tomar muito cuidado para garantir que vai ter ética na informação que vocês estão passando e principalmente para ser crítico em informação que vocês recebem. Agora a gente vai olhar alguns casos na mídia. Eu já mostrei esse conteúdo no TikTok, inclusive se vocês não estão seguindo, segue a gente lá. E eu vou mostrar para vocês como a mídia também usa gráficos fora de escala, às vezes para gerar uma percepção um pouco mais alarmante de algum assunto, às vezes até nem é na maldade, às vezes eles só querem facilitar o entendimento do público daquela informação. Mas acaba que parece uma coisa muito exagerada e pode causar pânico, pode causar vários sentimentos que não seriam necessários se eles fossem mostrados na escala certa. De novo, quero deixar aqui um disclaimer que isso aqui não tem nada a ver com conteúdo político. A gente não quer entrar em nenhum assunto partidário. Eu só estou pegando gráficos, inclusive gráficos antigos de presidentes que nem estão mais aí na disputa eleitoral, somente para mostrar para vocês o ponto que eu estou falando. O primeiro gráfico mostra a redução do percentual de dois gráficos, que mostra de 77% para 65%. Observa que aqui no eixo está indo de 58% a 78%. Então parece que a redução é muito drástica. Mas quando a gente coloca aqui e faz esse gráfico, observa que quando a gente faz os dois gráficos e o gráfico da direita começando no zero, observa que essa diferença não é tão gritante quanto eles mostraram e quanto pareceu aqui nessa reportagem. O segundo gráfico mostra a diferença entre o realizado e a meta. E nesse caso aqui é a mesma coisa, parece que a diferença está muito grande. Quando a gente faz esse mesmo gráfico ajustado de novo, chegando no eixo zero, essa diferença não parece tão grande assim. Porque no gráfico da esquerda, parece que eu só realizei um pouquinho, ou seja, eu tô a 1/3 do que eu tenho que fazer ainda. Mas aqui não. Aqui no gráfico da direita parece, nossa, eu já fiz bastante coisa,
e falta um tanto ali para poder chegar. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa, mas Lucas, você fica procurando isso. Gente, não fico procurando. É muito comum vocês receberem gráficos, às vezes faltando informação, às vezes com uma informação não tão clara. Eu trouxe aqui para vocês realmente exemplos extremos, ou seja, são casos que eu procurei um pouco mais para poder deixar claro aqui, e são casos que eu quis trazer mais antigos, e a minha provocação para vocês é, sejam críticos e comecem a observar esse tipo de informação. Depois, a gente tem um outro gráfico aqui que mostra uma variação bem grande aqui, como se tivesse uma coisa bem instável. Só que, se a gente coloca esses gráficos no mesmo eixo, a primeira coisa, observa que no gráfico aqui da imagem, o 8,6 está na mesma linha que o 9. E isso não faz tanto sentido, porque o 8,6 deveria estar mais abaixo que o 9, que é exatamente o que mostra aqui no original. Quando a gente ajusta e coloca realmente na mesma escala, observa que a variação foi muito pouca. Então, de novo, nesse gráfico aqui, parece que a gente está tendo uma variação muito grande do indicador, e quando a gente ajusta ele, parece que o indicador está bem estável. Por fim, um último gráfico que eu queria mostrar muito para vocês é esse gráfico aqui, que queria mostrar uma tendência exagerada de crescimento. E aí eu fui analisar esse gráfico, e quando eu coloquei na escala, não estava fazendo sentido. E aí o que eu fiz? Eu fui medir realmente a diferença entre os pontos. E observa aqui que a distância de 9 meses é menor que a distância entre 6 meses. E a distância de 6 meses é maior que a distância de 15 meses. Então, esse gráfico aqui, além de estar numa escala muito errada, o eixo X dele não está fazendo sentido nenhum. E por quê? Pode ter sido uma intenção de mostrar um crescimento exagerado. E quando a gente coloca esses gráficos aqui realmente como eles deveriam ser, observa que o original realmente foi isso daqui, talvez a aproximação não seja exatamente essa. No ajustado, ele seria assim. E a informação que esse gráfico me passa é que realmente, durante esse período, teve um crescimento, mas só que depois do mês 3 de 2009, ele está praticamente estável. Então, essa informação que ele passou está errada. E aí, quando eu faço o ajustado, eu mostro que a estabilidade era maior ainda. Ou seja, essa grande variação, esse cenário tão catastrófico mostrado aqui, não é tão verdade assim quando eu vejo no gráfico ajustado entre o mês 6 de 2009 e entre o mês 3 de 2009 e o mês 6 de 2010, o cenário está praticamente estável. Então, gente, para fechar essa parte, eu só queria mostrar para vocês que não é só no trabalho de vocês, não é só quando vocês vão analisar gráficos que vocês vão receber informações e que vocês precisam ser críticos. O tempo todo que vocês estiverem analisando uma informação e que estiverem olhando os dados, vocês precisam pensar realmente no que está ali. E aí eu queria voltar nessa frase do início aqui, que é: os trambiqueiros já conhecem esses truques. Os homens honestos precisam aprendê-los para se defenderem. Ou seja, muita gente que quer distorcer essa informação já sabe disso. Quanto mais pessoas a gente ensinar e mostrar que, cara, seja crítico, entenda a informação que você está vendo, menos pessoas vão cair em informações falsas e vão ser pegas por algumas artimanhas que geralmente são usadas. Porque gráfico é uma coisa muito fácil das pessoas manipularem, porque tem muita gente que não entende tão a fundo. Então, pessoal, para vocês que estão iniciando nessa carreira de cientista de dados, eu quero que vocês sejam sempre muito críticos e ajudem as pessoas também a serem cada vez mais críticas. E eu quero aproveitar para vocês mandarem esse vídeo para alguém, mandarem esse vídeo para outros amigos que também querem entrar na carreira de cientista de dados, e até para as pessoas que não querem saber tanto de Python. Porque aqui eu falei de muita coisa que você nem precisa saber programação. É muito mais para você entender como as informações funcionam. Então já vou pedir para vocês para compartilhar esse vídeo com alguém e para deixar curtida e seguir a gente se você ainda não está fazendo. Beleza? Para finalizar, eu quero mostrar mais uma coisa que acontece muito, que é problema de escala. Porque vamos supor que eu tenho esses dois gráficos aqui. Nesse gráfico aqui, a gente está mostrando um crescimento exponencial. Mas se eu mudo apenas uma escala, olha pessoal, como eu saio de um crescimento exponencial para um crescimento linear. Então, eu posso usar isso para fazer a pessoa ter uma percepção errada do crescimento de um indicador, por exemplo. Então, pode parecer para essa pessoa que, no ano 10 vai estar um pouquinho maior, no ano 11 vai estar um pouquinho maior, só que no crescimento exponencial, no ano 10 vai estar muito maior, no ano 11 vai estar maior ainda. Então, isso é muito usado, às vezes, para poder amenizar alguma coisa, mudando a ordem da escala. Aqui eu fiz um exemplo muito exagerado, mas existem mudanças de escala que impactam e às vezes a gente nem percebe. E aí, por fim, caso esse gráfico aqui da direita queira ser ainda mais tendencioso e não mostrar as informações corretas, observa aqui que tem 10 à quarta. Então o espectador um pouco mais atencioso, ele vai entender o que está acontecendo.
E aí, se eu escolho tirar o eixo Y, observa que fica mais difícil ainda de ser crítico em relação ao gráfico da direita. Beleza, pessoal? Impressionadores, eu queria mostrar isso para vocês, porque isso é muito diferencial na empresa de vocês. E se você está fazendo um processo seletivo, está fazendo qualquer coisa, eu acredito que isso também vai ajudar, porque você consegue ter mais assuntos, consegue trazer mais conteúdo quando você estiver falando com o entrevistador. E você consegue até gerar novas discussões, novos conteúdos e se aprofundar cada vez mais em Python. Então, pessoal, espero que isso já tenha ajudado muito. Se você quer se aprofundar na criação de gráficos, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo completo sobre o Matplotlib, para vocês criarem seus próprios gráficos. E também vou deixar um link do mini curso de análise de dados em Python, para vocês conseguirem fazer as próprias análises de dados. Então, pessoal, é isso. Enquanto esse vídeo está acabando, eu vou deixar mais algumas sugestões de vídeos aqui na tela para vocês clicarem. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. E comenta aqui o que vocês querem que eu traga, se vocês estão gostando, e o que vocês acharam dessa aula. Beleza? Muito obrigado, valeu!